Eu sei que abrir uma ordem é muito fácil, muita gente sabe fazer isso com tranquilidade, mas o que poucas pessoas sabem é como montar um trade do zero, entender o contexto, a estrutura, o cenário e definir os pontos de negociações para executar a sua negociação. E isso eu digo, definir o ponto de entrada, o ponto de stop loss e principalmente o take profit com muito mais probabilidade de chegar lá. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o passo a passo de como eu monto, de como eu estruturo uma operação do início até o fim, como eu faço nas minhas negociações aqui no meu dia a dia no mercado financeiro. Então, se você já cansou de entrar nas operações sem saber o que está fazendo exatamente, entrar ali sem entender o contexto, de não ter confiança ao executar a sua negociação, esse vídeo aqui ele vai te dar clareza para operar com propósito e principalmente desenvolver a sua consistência. Já vou compartilhar minha tela aqui e a gente já vai montar esse tradezinho aqui do zero. Já vou mostrar aqui. Inclusive, está rolando até uma operação no XAUSD agora que esse contexto ele está sendo utilizado, tá? Então já ajuda bastante para a gente estar poder desenvolvendo o nosso cenário de operação. Tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Telazinha compartilhada. E aqui eu escolhi o USD STOPY, mas você pode aplicar isso para qualquer paridade que você for negociar, seja USD CHF, USD CAD, GBP JPY, Euro USD, Euro JPY. Então, esse cenário é muito fácil de estar utilizando e você pode estar replicando qualquer paridade que você esteja negociando no mercado financeiro. Tá? Eu vou para o USD JPY porque eu gosto de utilizar o USD JPY. São algumas paridades que eu gosto de estar negociando: o Euro USD, o USD JPY e o XAU USD. São operações, são paridades, né, que eu gosto de estar negociando muito. Então, assim, a gente tem dois cenários, mas eu vou te mostrar o cenário que eu já venho utilizando há muito tempo, tá? Então, esse cenário é um cenário que me dá mais clareza para estar negociando no mercado, que é simplesmente jogar no gráfico mensal ou no gráfico semanal, e aí você vai escolher, né, o que você vai fazer. Mas eu costumo estar olhando o que eu vou te falar agora no gráfico mensal, que é um gráfico que me dá muito bem o entendimento de como está a movimentação do preço. A primeira coisa que você tem que ter em mente é sempre você vai negociar a favor das tendências do gráfico, tá? Principalmente ali do gráfico diário para quem está fazendo day trade. Então, se você joga no gráfico diário sem fazer análise nenhuma aqui, eu já vejo que o SDWPY ele está numa tendência de alta. Então, o cenário de operações aqui, logo de cara, sem fazer análise, são cenários de operações de compra. Então, já começo estruturando o meu trade a partir desse cenário, né? De entender qual que é a tendência predominante dos gráficos, principalmente o gráfico diário ali, que é onde eu gosto de estar fazendo os meus trades, no gráfico M15 ali, e se eu for pegar scalp também, gráfico M5 também, isso ajuda muito bem. Agora, quando une o gráfico mensal, o gráfico semanal e o gráfico diário em uma só tendência, numa tendência de alta muito bem definida, aí, cara, as coisas assim se alinham muito bem para você estar operando ali a favor da tendência, suas operações a favor da tendência desses três tempos gráficos, né, para o trava-língua louco, fica muito mais fácil para você estar operando, tá? Então, vamos lá, vou jogar aqui no gráfico diário, no gráfico mensal, e eu gosto de fazer a localização do ciclo de movimentação do preço. Eu não gosto de estar voltando muito o gráfico aqui assim para poder ver. Isso acontece muito no gráfico semanal, tá? Ah, eu volto o gráfico aqui para poder ver. Não. Eu não gosto de estar fazendo isso. Pego ali aonde o mercado está agora ali, e aí eu faço a localização do ciclo de movimentação do preço. Se fosse aqui no gráfico semanal da SJPY, eu iria pegar esse ciclo de movimentação aqui do preço, ó. Mais ou menos essa região, e mais ou menos essa região aqui em cima, eu poderia pegar aqui em cima mesmo, tá? Então esse seria o ciclo de movimentação do preço do SJPY, e aí eu conseguiria montar o meu operacional aqui para estar operando também no SJPY. Mas vou jogar aqui no gráfico mensal, que esse ciclo eu gosto de estar pegando. Se fosse aqui, eu poderia estar pegando ele aqui, onde ele está aqui agora, tá? Mas um ciclo que eu já venho trabalhando há bastante tempo é esse ciclo aqui do SJPY. E antes de acontecer esse rompimento aqui, a gente já vinha trabalhando com ele, tá? Deixa eu só mudar minha câmera para cá, que aí vai ficar mais fácil da gente estar poder entender o que vai acontecer. Então a gente tinha esse ciclo de movimentação do preço até antes desse rompimento aqui acontecer. E quando esse rompimento aconteceu, esse ciclo ele foi projetado para cima, a gente vai perceber até que ele vai chegar exatamente aqui, né? E está de novo rompendo essa máxima desse ciclo anterior aqui, então dá oportunidade de negociações de compra aqui. Mas o primeiro cenário é fazer a localização desse ciclo. E esse ciclo é onde você mais enxerga a região de resistência, a região de suporte, principalmente a oscilação do mercado. Esse é o ponto crucial, é você enxergar muito bem a oscilação do mercado dentro do ciclo que você vai
está escolhendo para estar utilizando ele como a base, né, da sua análise. Hugo, existe uma regra? Cara, você tem que ter clareza. A clareza é a que vai te dar os melhores pontos de negociação. Você não pode simplesmente traçar uma linha de suporte, uma linha de resistência ali, encontrar esse ciclo sem ter clareza no que você está fazendo. Então, isso vai te dar muito mais conforto até na hora de estar operando no mercado financeiro. Aí, após isso, após a localização desse ciclo, a gente vai perceber que o preço ele não está aqui dentro do ciclo. Então, a gente vai pegar esse ciclo encontrado e vai fazer a projeção até onde o mercado está, para poder entender o que o mercado está dizendo. Então, vou fazer a Fibonacci de expansão aqui. E aí, olha só o que eu acabei de falar, né? Então, que esse ciclo aqui, ele coincide com o próximo ciclo que aconteceu ali há um pouco tempo atrás. A gente já tem um rompimento aqui acontecendo, né? Então, eu já tenho umas possibilidades de renovação da força compradora aqui acontecendo, principalmente porque aqui no gráfico eu tenho uma tendência de alta já se formando, ó. Tem essa pernada aqui, e lá no gráfico diário já tem uma tendência de alta formada. Então eu tenho uma confluência aqui acontecendo que me dá todos os indícios que para eu operar esse tipo de negociação são operações de compra, são as melhores negociações para eu estar realizando. Então eu vou jogar aqui no gráfico mensal de novo e eu vou entender que, cara, como ele está rompendo aqui, eu posso até fazer a projeção em nível acima e encontrar de novo esse ciclo lá em cima. Então a tendência do ST Chapation aqui no longo prazo, acredito ali que 2026, 2027 talvez ali, seja o preço realmente chegar ali no 177,921 é uma região importante que a gente deve ficar ligando ali, mas a gente tem algumas regiões de resistência, principalmente essa região aqui, que é o 100% de Fibonacci de expansão, e principalmente também a gente tem um ponto de pivô que fica mais ou menos aqui, né? Então esse ponto de pivô, ele é um ponto de pivô até definidor de renovação da força do preço. Então se ele romper esse ponto de pivô aqui, ele vai tender a chegar ali, muito possivelmente no 177,921. É um cenário que a gente pode estar aguardando ali, cenário de oportunidade muito boa de compra para o SDJPY. Então, feito a localização desse canal, desse ciclo, eu percebo que o mercado ele está exatamente entrando no próximo ciclo. Ele já rompeu esse ciclo aqui, né? Aqui tem um rompimento, ele voltou, fez uma correção. Essa correção ela acontece, ela é super natural, tá? Então, vamos imaginar que você está no gráfico M15, é como se você executasse a sua operação aqui. Vamos considerar aqui, e o seu stop estivesse posicionado aqui embaixo. Tá? Então, ele não reverteu a tendência para poder você considerar uma tendência de baixa. Não, ele simplesmente fez uma correção, né? E aí está voltando agora subindo. Isso aqui é um movimento que acontece bastante nas operações que a gente realiza também, principalmente porque a gente gosta de estar operando ali os rompimentos. Tá? Então a gente tem o preço novamente rompendo, ele se mantendo acima dessa linha do 151,912. Eu tenho um entendimento e eu já tenho esse rompimento acontecendo no gráfico semanal. Eu gosto de estar utilizando essa regressão de tempo gráfico para poder ter essas confirmações. O rompimento aqui, ó, o fechamento da vela acima da região de 151,912 é um indício de renovação da força. Então, para essa semana, possivelmente a gente vai ter boas operações de compra ainda rolando para o SDJPY. Então, eu tenho uma renovação de força aqui acontecendo porque também a tendência está muito bem definida. Olha lá. Então, feito isso, eu tenho essa localização do ciclo aqui no gráfico M15. Eu poderia abrir a minha operação no rompimento? Cara, se fosse aqui, ó, se o preço estivesse aqui, sim. Você abriria essa operação no rompimento aqui, e aí a gente vê que a gente tem um desenvolvimento do preço, né, quando ele rompe essa linha. A gente tem uma força renovadora para a tendência de alta. Tá? Então, o que vai acontecer a partir de agora? Como o preço ele já rompeu aqui e tudo, ele está acima dessa região, isso também me dá um indício de acima dessa região eu tenho compra. Por quê? Porque o preço está acima dessa região aqui do ciclo que a gente encontrou lá embaixo. Então, o mercado acima dessa região, a força é compradora. Hugo, se o mercado voltasse para cá, tivesse o fechamento, uma tendência de alta sendo desenhada e o fechamento para baixo da cá, principalmente o fechamento no gráfico diário e no gráfico semanal acontecendo, aí a gente teria uma renovação da força vendedora no curto prazo, né? E no caso, a gente estaria operando ali no pullback do preço, tá? No pullback lá do gráfico semanal e lá do gráfico mensal. São o pullback que a gente estaria esperando. Então, tendo esse comportamento, eu já sei que o tipo de operação que eu vou realizar aqui são operações de compra. Então, operações que ficam mais fáceis de eu estar realizando são as operações de compra no mercado financeiro. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou precisar encontrar o ciclo
de entrada para eu executar a minha operação. E como é que eu encontro esse ciclo de entrada? Através do ponto de pivô. Eu não vou ensinar o ponto de pivô, porque eu já ensinei isso em outros vídeos. Você vai aqui no meu canal e vê que tem eu ensinando a encontrar os pontos de pivô do zero. Então eu já vou fazer esse cálculo do ponto de pivô aqui de uma forma mais rápida. E aí a gente tem a definição dos pontos de entrada aqui, que agora são os pontos de pivô, são os próximos pontos que vão me dar os pontos de entrada. Tá? Os pontos de pivô são que me dão o ponto de entrada sempre seguindo a tendência aqui, principalmente do gráfico diário e do gráfico semanal. Tá? Então, olha só, o que a gente tem aqui? Vou encontrar o primeiro ponto de pivô, né? Eu vou encontrar esse primeiro ponto de pivô aqui, que vai ser o 151.912 mais 177.921, e vou dividir isso aqui por 2. Vou ter 164. Como é que eu tiro o histórico aqui, cara? Enfim, 164.912. Vou só trazer para cá rapidão, só para não... Eu vou pegar aqui o 164.912. Esse é meu ponto de pivô mais forte aqui dentro desse ciclo de movimentação do preço, dentro desse canal. Assim como eu também, dentro dos outros ciclos, também tenho esses pontos de pivô mais fortes, tá? Então, para ele chegar aqui no 177.921, ele vai ter que subir isso aqui tudo, ter que romper aqui, fechar aqui no gráfico semanal acima, ou no gráfico mensal também, tá? Isso acontecer. Aí ele tem uma nova renovação de força compradora muito forte para chegar ali no 177.921. Então, vamos encontrar os próximos pontos de pivô aqui, tá? 164.912, 151.912 mais 164.912. Vou dividir por 2, 158.412. 158.412. Então esse é o meu próximo ponto de pivô. E aí a gente consegue perceber o preço vindo aqui, ó. Então, aqui, se ele rompe acima desse ponto de pivô, faz uma renovação da força compradora até esse próximo ponto de pivô aqui, rompeu, até esse próximo ponto de pivô aqui, rompeu, aí renova tudo de novo para poder a gente estar operando. Tá? E aí a gente segue encontrando os próximos pontos de pivô para poder continuar identificando até encontrar a próxima região do preço ali, né? Porque esses pontos de pivô são interessantes para encontrar o ponto de pivô mais próximo do preço, e aí lá eu consigo identificar o tipo de operação que eu vou estar realizando. Então 58.412, vou pegar a calculadora aqui, mais 151.912, vou dividir por 2, 155.162. Então vamos encontrar aqui 155.162, próximo ponto de pivô, e vamos encontrar o próximo também, 155.162 mais 151.912, dividir por 2, 153.537. 153.537. Então, olha o que me dá aqui para eu entender meu próximo ponto de negociação. Aqui no gráfico M15, eu posso executar a minha negociação no rompimento aqui, na hora que ele subir, 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 subir. Se eu quiser ser um pouco mais agressivo, eu posso entrar nesses rompimentos dos pontos de pivô mais fracos. Aí eu jogo no gráfico M15 aqui e encontro mais um que vai me dar a renovação da força. Que eu vou pegar aqui 153.537 mais 151.912. Vou dividir por 2, eu tenho 152.725. 152.725. Então, a gente tem a abertura do mercado aqui, ó. Né? Então, o que eu posso esperar aqui? Cara, não vale a pena eu executar negociações de venda nesse rompimento aqui. Por que não vale a pena executar negociações de venda nesse rompimento aqui? Porque a tendência do preço é uma tendência de alta. As melhores operações são operações de alta. Esse rompimento aqui eu posso considerar falso rompimento? Cara, enfim, eu não considero falso rompimento. Eu considero que são regiões para você não negociar contra a tendência. Se a tendência do preço, por isso que é importante lá no começo, a gente vai entendendo o tipo de operação que eu vou realizando, vai me dando essa clareza, né, na hora de eu executar a minha negociação, que é simplesmente eu entender se operações de compra são melhores do que as operações de venda. Né? Se eu quisesse ser agressivo, eu poderia, mas teria tomado stop. Né? Só que se você tem essa clareza definida de operar a favor da tendência ali, entende o comportamento ali no gráfico mensal, semanal e diário, você evita esse tipo de cenário aqui. Né? Então esse tipo de cenário me dá um cenário confortável para eu não vender. Mas se o cara quisesse executar negociações de compra aqui nesse rompimento aqui, por exemplo, ele traça um canal aqui, ele tem esse canal, faz essa projeção aqui embaixo, encontra esse próximo nível de canal do preço,
e ele vê que, cara, eu posso simplesmente traçar uma Fibonacci aqui dentro, fazer essa retração aqui para cima, na hora que romper 100% de retração aqui, ó, rompeu 100% de retração, eu posso entrar comprado, ele estaria no positivo aqui nessa operação, provavelmente trabalhando com a possibilidade de travar a negociação no 0 a 0 ou buscar um take aqui, ó, mais ou menos nessa regiãozinha aqui que fica o take, ó. Tá? E a minha operação já teria dado a oportunidade de travar a ordem lá no 0 a 0, principalmente, porque a ordem ficaria aqui, ó. Então ele já rompeu e está respeitando como região de suporte agora, né? E aí eu estaria com um take próximo aqui desse tipo de cenário para eu executar a operação. Pode ser uma ordem que dê 0 a 0, né? Até porque o preço está entre esses dois pontos pivô aqui. Então, essa renovação de força ela vai acontecer quando o mercado começar a subir, 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 romper aqui esse ponto de pivô, com 5,357, e me dá o entendimento de eu operar comprado aqui de novo para o SDFP. Isso aqui é um cenário que eu posso aguardar, tá? Tem que ter um pouco mais de paciência para aguardar esse cenário. Eu não aconselho estar traçando mais pontos de pivô, porque aí vai ficar cheio de linha. Então, assim que eu estruturo todo o meu trade do zero, me dá muito mais tranquilidade para estar operando na hora de executar a minha operação. Eu simplesmente não fico com medo, porque eu tenho toda essa leitura do mercado e eu estou exatamente trazendo esse conceito de uma operação que está realizando aqui no XAUSD. Olha lá, ó. A gente está com essa operação aqui rolando. Deixa eu botar minha câmera para cá. Aqui em cima, né? A gente está com essa operação rolando aqui no XAUSD. A gente está batendo ali em 2.600 pontos. Estou buscando ali 7.680 pontos, né? Na verdade, 6.800 pontos. Esse cenário de entrada que eu acabei de te explicar, eu apliquei na minha negociação aqui no XAUSD. Né? Se a gente voltar aqui, eu tenho um preço abaixo desse ponto de pivô aqui, ó, a gente tem uma tendência de baixa, aqui eu estou operando no pullback do preço, ó. A gente está uma tendência de alta muito bem definida, a gente está com uma tendência de alta muito bem definida, eu estou operando no pullback do preço. Por quê? Porque o preço ficou abaixo desse ponto de pivô aqui, ó. Lá no gráfico M15, o preço abaixo desse ponto de pivô, eu vim e houve uma acumulaçãozinha aqui, ó. Na hora desse rompimento eu executei a minha operação, estou com o stop lá em cima. Se eu quiser ser um pouco mais conservador, eu posso pegar isso aqui, eu faço essa projeção aqui, e aí o stop, ao invés de estar aqui, né, eu poderia estar posicionando o stop mais ou menos nessa regiãozinha aqui, que também daria muito bom. Tá? Então, mas é esse mesmo conceito eu estou utilizando nessa minha análise aqui, nessa minha operação do XAUSD. A operação está se desenvolvendo, agora eu preciso ter tranquilidade para poder esperar, para ver o que vai acontecer. Mas tudo indica aqui que está dando muito bom, e é isso, a gente espera que essa movimentação se desenvolva, porque a gente tem um preço abaixo do ponto de pivô, rompendo o ponto de pivô, e principalmente ele já veio de uma tendência de alta muito forte ali, então pode ser que a gente entre numa semana de pullback, uma semana de correção, e as operações de venda aqui para o XAUSD fiquem boas também nesse tipo de cenário. Beleza? Mas se o cara não estiver confortável ali, cara, espera a reversão acontecer para o XAUSD, porque ali no XAU as compras são muito boas mesmo. Show de bola? Então, ó, esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha curtido, cara. Te entreguei aí a análisezinha do zero. Você pode replicar nas suas operações. Vai te dar muito mais clareza na hora de estar operando, vai te dar muito mais tranquilidade na hora de você estar negociando e principalmente você não vai ficar com medo, aquele medo de executar a sua negociação. Valeu? Tamo junto, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu, tchau, tchau.